a coisa vai ficar mais quente. O maçarico vai ser intensificado no cangote das autoridades brasileiras, sim, senhor. Ô Consta, fala um pouquinho para a gente de como é que funcionam as campanhas. Tem dinheiro público envolvido, não tem? E esse financiamento tão alto que teve a Kamala Harris, qual a explicação para isso? Detalhe um pouco para a gente, Consta. Não, o que tem são os super PACs, né, que graças a algumas mudanças que tiveram, permitiram que alguém como Elon Musk tentasse compensar um pouco a máquina de bilionários, globalistas, financistas e big corporation, big pharma e indústria bélica do lado democrata. Então, o Elon Musk, ele apoiou, mergulhou de cabeça e bolso na campanha do Trump, e isso virou um fator de desequilíbrio, que a turma ficou histérica ignorando esses dados, essas estatísticas. Os democratas gastaram muito mais. Só o Bill Gates mandou cinquentinha para a campanha. E existem formas indiretas de financiar. Na eleição passada, o Mark Zuckerberg meteu 600 e poucos milhões de dólares. Nós falamos disso aqui ontem, né? Com o Maurício, que foi eleito no Texas, no Council, como vereador. Meteu para ONGs de esclarecimento de votação e por aí vai. Então, é uma forma velada de você fazer a campanha do teu aliado ali. Brown, os democratas e os republicanos estão divididos. A nação está dividida em que pese 5 milhões de votos a mais para o Trump, com toda essa máquina de moer reputação ligada pela imprensa e companhia. Mas vamos dividir para efeito de raciocínio 50-50, para facilitar. Os 50 democratas representam 70 do PIB e os 50 republicanos 30. Por isso que a gente vê esse desprezo na imprensa, são os ignorantes sem diploma universitário e blá blá blá. Houve um Swift aqui, hoje o Partido Republicano é quem se comunica com um homem que trabalha no chão de fábrica e que está cansado de pagar as consequências das ideias da Oprah Winfrey, a mulher que é vítima de racismo nos Estados Unidos. 2 bilhões e meio de dólares de patrimônio, tá bom para vocês? Então, o Obama tem 3 casas, cada uma de 10 milhões de dólares. Tá bom para vocês? O Bernie Sanders tem 3 casas. Não chega a 10 milhões cada uma, mas uns 3 milhões, 2 milhões de dólares cada uma. Então, a turma cansou dessa ladainha. Então, a campanha contou com muito dinheiro do lado democrata, com a mídia, com as celebridades, e do outro lado, um cara que é o nosso herói sem capa, é o nosso Tony Stark da vida real, que gastou do seu dinheiro, aí sim, 44 bilhões de dólares para libertar o passarinho azul do Twitter e manter um ambiente de liberdade. Mas é liberdade para todo mundo. Liberdade para a Kamala Harris mentir, liberdade para o Obama fazer discurso sensacionalista, liberdade até mesmo para o Alexandre manter a sua conta de @Alexandre. Né? Tem pouco Alexandre no mundo. Então, meus amigos, o Elon Musk, como o Silvio já disse, acredita na liberdade. E do outro lado, a turma acredita no globalismo, no capitalismo de Estado, no controle, na regulamentação, no controle de cima para baixo. 3 mitos pelo menos foram derrubados nessa eleição. Já foram derrubados em muitas. Né? O próprio Bolsonaro foi eleito sem gastar quase um tostão. Mas 3 mitos. O dinheiro é que manda na política. A gente escuta muito professor marxista falar isso, ignorando que é ele que conta com a grana do Soros, do Bill Gates e companhia. Né? Os democratas gastaram muito mais e perderam. A imprensa determina os rumos da política. Os jornalistas chamaram Trump de nazista e tomaram na cabeça. E celebridades influenciam as eleições, principalmente os jovens e tudo mais. Aí aparece um Joe Rogan, uma bazuca, né, com não sei quantos milhões de seguidores, e declara na última hora apoio ao Trump. Então, os chorões ameaçaram sair do país, né? E ninguém mais liga. Ninguém mais liga, essa que é a verdade. Então, Brown, muitas coisas estão mudando. O dinheiro não define os rumos da política. Quem pensa assim é suspeito de fazer qualquer coisa por dinheiro, porque tem muita gente que não faz. Quero te ouvir também, Fabi, sobre essa questão das doações. Antes, deixa eu só registrar aqui que está aberta uma enquete aqui no nosso chat do Braddock Show, no canal do YouTube, naturalmente. Então, se você está vendo pela televisão e quiser participar, abre aí uma segunda tela para deixar o seu voto. A pergunta é, por que Trump venceu, na sua opinião? Escondendo suas convicções
ou firmeza de posições, manteve valores. São as duas alternativas, escondendo suas convicções ou firmeza de posições / manteve valores. Você pode ir participando, no final do programa a gente traz aqui o resultado final. E, aliás, aproveito para agradecer aqui a nossa excelente audiência nesse momento. Olha, 37 mil telas nos acompanhando aqui no chat, no canal do Bradock Show no YouTube. E vou ver quantos likes. 14 mil. Melhorou um pouquinho, Fabi, mas acho que você vai ter que pedir de novo. Eu estava chateada que eu estava vendo 13 me incomoda, mas vamos lá, gente, tá metade, hein? Vamos aumentar o like. Em relação ao que o Consta estava falando, né, dissertando, na verdade, e a gente, é bom ouvir, porque a gente tem que fazer esse paralelo com o Brasil. Não tem jeito, né? No Brasil também é assim. Veja, as campanhas também são coordenadas por marqueteiros tucanos, e esse pessoal tem uma visão um pouco míope, olhando sempre para o passado, não acaba enxergando o quanto foi de mudança, e tem o próprio Bolsonaro que não deixa ninguém mentir. Então, às vezes eu me pego, falo, partido, olha só, no Brasil pouco importa o partido. Se os caciques partidários não entenderam isso, vão ter que entender, porque importa a pessoa. Se o Bolsonaro estiver onde ele estiver, ele vai carregar, né, o tamanho dele, o potencial dele de transferência de voto que ele provou que tem, né, para onde ele for, o partido político que ele for. Então, às vezes a gente insiste nisso até para as pessoas enxergarem, porque mudou, mas a mídia brasileira, a mídia americana, ela continua falando das falsas premissas, partem de lugares que estão errados. Está errado dizer que os artistas influenciam, está errado dizer que, principalmente os jovens, que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, nem tem muita preocupação pela política. E os que acordam para a política, vocês vão me desculpar, mas se colocam frontalmente com os valores da direita, porque estão acomodados, né, de ter aquele negócio. Nos Estados Unidos tem muito, de ter um lugar seguro para falar. Então, foi até um balanço que eu vi aí, alguns esquerdistas americanos falando, nós rechaçamos os homens. É verdade. Rechaçaram, né? Você ser homem hétero nos Estados Unidos, e se for branco, ainda tem que pedir perdão, começa a partir do perdão por quê? Né? É a supremacia que a gente fala. Então, tudo isso são falácias, porque quando a população começa a sofrer, e nos Estados Unidos o custo de vida estava bem alto, e começa a olhar para fora, ver como é deplorável aquelas guerras, o tanto de morte, e aquilo pode vir para o país que eles estão, né, com maior potência bélica e etc., as pessoas começam a pensar nas suas próprias vidas e nos valores que importam. Então, não importa a lacração. O que importa nisso tudo? Importa os valores que a gente sempre defendeu. Então, tem que fazer esse ajuste de realidade. Eu fico assim, é um dos grandes aprendizados dessa eleição americana e das eleições municipais brasileiras, porque quem não entendeu, não foi jogo de cacique partidário algum, foi trabalho de um homem. E achei a nossa enquete aqui fantástica, porque também ela vai mostrar o que as pessoas, a grande maioria que pensam, pelo menos aqui está nos acompanhando, porque isso é importante. Né? Eu não vi o Trump recuar do que ele é. Aliás, quando ele sofreu aquele atentado, foi maravilhoso, mas só ele, isso é coisa dele, de ter aquele ímpeto de levantar e falar fight, fight, fight. Para pouco, gente, né? Ou aquela do caminhão, para pegar uma parte um pouco mais engraçada. Então, ele não ficou preocupado com isso. Ele continuou sendo o que ele sempre foi. A diferença é que o que ele sempre foi está agradando mais gente. Bom, deixa eu passar para o nosso próximo tópico, que é o seguinte: reações da oposição brasileira à vitória de Trump. Lideranças da oposição no Brasil reagiram à vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Gleisi Hoffmann, presidente do PT, expressou preocupação nas redes sociais. Tem um print aqui, vamos ver? Cláudio vai colocar na tela para a gente. A eleição de Trump é um sinal de alerta para o campo democrático no mundo todo. A polarização se mantém como uma realidade e temos de nos preparar para enfrentá-la também aqui no Brasil, onde a extrema-direita já se assanha com o resultado. Temos de fortalecer o campo da democracia em nosso país, mas principalmente dar respostas concretas às necessidade de, não vou corrigir o plural não, e expectativas do povo, que não cabem na receita neoliberal que o mercado quer impor ao governo e ao país.
Já o presidente Lula mudou o tom de suas declarações após o resultado. Tem aqui o print também, não é isso? Das duas falas do Lula. Uma ontem, antes de iniciada a apuração, Lula diz torcer por Câmara nos Estados Unidos contra a suposta volta de fascismo e nazismo. Disse que o Trump seria fascismo e nazismo com outra cara. E aí, hoje, já depois da confirmação do resultado, foi o seguinte: Lula parabeniza Trump por vitória na eleição dos Estados Unidos, deseja sorte e prega diálogo. Silvio Navarro, contigo, Silvio. Bom, em relação ao PT, a nota da Gleisi Hoffmann Brown, eu acho que eu poderia falar em apenas uma linha. A Gleisi apoia o que aconteceu na Venezuela. O PT apoia o golpe na Venezuela do ditador Nicolás Maduro. Ponto. Eles assinaram uma carta, uma nota oficial apoiando o Nicolás Maduro. Aliás, isso causou mal-estar até no próprio governo Lula, porque o Lula está numa saia justa. Ele também é a favor do Maduro, ele também entende que o PT está certo, ele é o PT, aliás, ele é maior que o PT, gostaria que o Brasil se tornasse uma Venezuela, um projeto de poder, né, de permanência perpétua, mas ele fica numa saia justa com a Globo News, com o UOL, com a Folha de São Paulo, né? Então ele acaba, nesse meio do caminho, não endossando a nota do PT, mas poderia parar por aí. Em relação à nota do Lula, que você cita, não foi escrita por ele. É impossível que, eu vi pelo tweet, né, na conta oficial do presidente, tem crase e tem vírgula, não foi ele, é impossível. Então, assim, partindo dessa premissa, o Itamaraty ali se manifesta, é a diplomacia brasileira, numa cordialidade, num gesto diplomático absolutamente normal. Não tem nada de anormal ali. A questão é, como é que o presidente brasileiro vai se comportar agora, depois de ter chamado o presidente dos Estados Unidos da América, assim, pausadamente, a maior nação do planeta e do continente, de fascista e nazista. Aí é que começa o enrosco. E tem também aqui a outra notícia, só antes de passar, consta aquilo que você falou antes, do deboche dos ministros do Supremo Tribunal Federal em relação à promessa de impedimento da entrada deles nos Estados Unidos. Tem aí, Cláudio, a outra notícia dos ministros tirando sarro do possível banimento nos Estados Unidos. Olha aí, ministros do STF fazem piadas sobre quem terá visto para os Estados Unidos cancelado por Donald Trump. Vai lá, constar. Antes de eu entrar nisso, e eu vou entrar, eu não resisto. Oi, Guga, de novo, eu não resisto. Olha o que o Guga postou, gente. É inacreditável. Trump ganhar ou perder faz parte. Democracia é assim. Não achava Kamala uma super candidata. Mas triste, independentemente de qualquer coisa, que em 235 anos de história presidencial dos Estados Unidos tenham sido eleitos 45 homens e nenhuma mulher. Não precisava ser Hillary ou Kamala, mas mostra os enormes obstáculos que as mulheres enfrentam na cidade. Não, Guga, mostra apenas que a corrupta e a imbecil eram péssimas candidatas. Só isso, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos falar de coisa mais séria, né? Deixa o infantilóide para lá chorando na Globo junto com a do cabelo vermelho, com todas, né? Dani, todos estão chorando. O Brown, é o seguinte, eles não estão fazendo piada, eles estão tensos e preocupados. E quando a Gleisi Hoffmann solta a notinha que soltou, que o Silvio já matou a charada da hipocrisia, né? Venezuela eles apoiam, Cuba eles apoiam há 50 anos. Eu acho que a leitura que a gente tem que fazer relevante disso é a lição que a esquerda radical está tirando disso é muito diferente da nossa. Nós estamos falando assim, puxa, eles vão continuar perdendo eleições porque eles estão afastados do povo, porque eles têm umas pautas que não falam com o dia a dia da população, do cidadão. Então, não mexa em time adversário que está perdendo, deixa quieto. Mas a lição que eles estão tirando é, puxa vida, o Elon Musk salvou o Twitter e isso nos ferrou. Se ao menos tivesse regulamentação em todas as redes, se ao menos o TSE existisse nos Estados Unidos para impedir alguém como o Trump de concorrer, teve gente postando nessa linha. Teve acadêmico de esquerda falando isso, dobrando a aposta. Olha só, Hitler também foi
de alguma forma, perdoado pela tentativa golpista e deu no que deu. Foi o Christian Lindh que escreveu isso, respeitado intelectual de esquerda, né? Respeitado pela turma de esquerda que não é respeitável. Então, eles estão dobrando a aposta. O que a Gleisi Hoffmann está dizendo é, gente, precisamos impedir que a direita possa participar do debate. Ela não falou a mesma coisa? Que, olha só, a gente vai continuar apanhando nas urnas enquanto tiver rede social. Então, a leitura que eles estão fazendo é, para impedir a vitória da direita, nós não podemos ficar só chamando de nazista e falando que tem um lobo no quintal. Nós temos que agir, nós temos que partir para a censura de vez, controlar, transformar tudo em Venezuela. Essa é a leitura deles. Porque enquanto não for Venezuela, aí a turma do Supremo vai ficar preocupada, sim. Tem uns pavão supremo lá, pelo menos, que não vai poder ficar frequentando aqui Key Biscayne. Talvez ele tenha que se contentar com Havana, Caracas, mas aqui em Key Biscayne, pertinho de mim, aquele apartamento multimilionário, talvez não dê. Então, eles estão incomodados com isso. E eles querem impedir que isso aconteça. Imagina, no Brasil, a direita voltar ao poder. O que vai acontecer com esse pessoal que cometeu tantos crimes? Então, eles querem garantir que isso não aconteça. E a única forma não é mudando o discurso da esquerda, é calando de vez a direita. E você, Fabi, o que achou dessas reações do PT e do Supremo Tribunal Federal? Tem um ponto aqui, né, em relação a... O que eles estão fazendo, a mídia brasileira? Está tentando ridicularizar essa questão de sanção que pode ser real realmente aos ministros. Então, eles estão falando assim, Trump não pode prender o ministro Alexandre de Moraes. Entenda, ninguém disse que o Trump vai prender o ministro Alexandre de Moraes, não é disso se trata, nunca se tratou disso. Eles poderiam dar ao menos a informação, né? Tem já está lá, projetos em andamento que existem sanções para pessoas e, assim, autoridades brasileiras que, para os americanos, violou as liberdades, violou a própria regra americana de que é obrigado a respeitar a própria lei do Brasil ou do país que está. E quando o Musk se negou, né, a cumprir as ordens que ele considerava ilegal, ele tomou aquelas multas gigantescas. Então, eles não têm nem honestidade para colocar o negócio como realmente é. Então, na hora que vier, é capaz de chorar e falar, olha, Elon Musk malvadão, né? Todo mundo está sendo agora punido por conta disso. Aí ontem, acompanhando as eleições, cobertura da Oeste, aí parabéns, vou deixar meu parabéns aí, foi muito boa, excelente mesmo, Brown, você estava participando. E foi, eu vi o Consta também, de excelência, não deixou ninguém para trás. Aí a gente viu que entrou a Bia Kicis num determinado momento. O que ela disse ali? Ela disse a pura realidade, né, de que, assim, sem o Trump, nós brasileiros não teríamos nem essa chance, talvez, de sonhar. Com ele ali e com aqueles deputados, o pessoal que se envolveu nessa questão brasileira, porque não é uma questão brasileira, é liberdade de expressão no Brasil e no mundo. O Brasil, para isso, foi usado de laboratório pela esquerda. Então, as atenções não estão viradas para cá. Ela está certa falando disso. Ela está certa quando ela diz vai vir sanção. E eles esclareceram que não seria para o Brasil. Porque, realmente, o povo brasileiro nessa não tem culpa. A todo momento, pelo menos os advogados todos que eu conheço, apontam. Olha as violações dos pactos que somos signatários, diversos. Olha as violações da própria Constituição brasileira, diversos. Então, assim, se tiver que vir de fora para dentro e eles ficarem nessa piadinha, continue rindo. Mas acho que irritar um mega milionário que foi, sofreu sanção, calculando assim por baixo, pelo menos 50 milhões, né? Pegou uma empresa que tinha nada a ver, ele não tem o poder da caneta lá no próprio X, é um executivo do X, é o dono do X, mas tiveram aquele processo de desconsideração da personalidade jurídica em 3 canetadas, coisa que, para quem é do direito, sabe que demora-se anos para conquistar, para ter isso. Então, assim, podem rir, mas quem ri com fatos, embasado em fatos, o que existe no mundo real, vai rir melhor. E você, Silvio, para fechar esse ponto das sanções, das possíveis medidas nos Estados Unidos contra os ministros do Supremo e essa reação de deboche que foi noticiada hoje? Bom, a reação de deboche, eu tenho o seguinte ponto. Ou o Supremo Tribunal Federal, que tem uma assessoria de imprensa grande, aliás, rechaça, diz, olha, não é fato, não é verdade,
a assessoria serve para isso, para manifestar a opinião, a visão, a palavra dos ministros diante de um relato como esse. Ou é verdade, ou então é fake news. Se for fake news, tem inquérito aberto para colocar, inclusive para investigar, porque estão difamando ou produzindo histórias sobre os ministros. O ponto é, tem uma garota de recados aí, mais uma vez, aliás, são várias, né? Algumas gostam de pegar o celular na mão, na frente das câmeras. Olha, eu estou vendo aqui o ministro do Supremo Tribunal, olha, sabe, é como se for, abre aspas, né? Tem um pessoal aí que gosta de dizer que tem contato direto com os ministros. Quem ri numa hora dessa pode estar nervoso. Essa é a minha opinião. Pode estar um pouco preocupado. Por quê? Teremos um Senado, principalmente um Senado, majoritariamente republicano, o que não acontece nesse turno. Nós temos hoje um Senado muito mais pró-governo Kamala Biden, tem uma parte ali que se diz independente, mas vota, né? Vota com eles. E a Câmara dos Representantes também. E nesse cenário, algumas figuras, eu poderia citar aqui a Maria Salazar, mas eu acho que o Rodrigo tem muito mais base do que eu para falar sobre o Congresso americano e essas figuras que podem olhar com um pouco mais de atenção a partir do ano que vem, sobretudo com o comando do Senado. Cabe ao vice-presidente, o Rodrigo me corrige se eu estiver equivocado, a liderança do Senado pode olhar com um pouco mais de atenção esse movimento de censura e cerceamento de liberdade no Brasil, a uma plataforma que tem como dono, proprietário, um americano chamado Elon Musk. Acho que posso parar por aqui. A partir daí, o fio, quem puxa é o próprio Congresso americano. Lembrando que a aproximação dos parlamentares brasileiros é muito feliz. Foi muito feliz essa aproximação de deputados e alguns poucos senadores, mas os deputados que foram aos Estados Unidos informaram os congressistas americanos do que estava acontecendo aqui. Acho que esse elo é um elo duradouro e será maior a partir de 13 de janeiro de 25. Olha só, próximo destaque. Republicanos conquistam maioria no Senado e lideram na Câmara dos Estados Unidos. Além da vitória presidencial, o Partido Republicano garantiu a maioria no Senado e lidera na Câmara de Representantes. Os dois deputados republicanos que apresentaram projeto contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, foram reeleitos. Tem aí as duas notícias, né, Cláudio? Pode colocar na tela aí em sequência. A primeira é o mapa aí da eleição no Congresso. Olha aí o número de senadores, 52 republicanos, 44 democratas. Lembrando que a metade está ali no centro, 50. Então, os republicanos superaram a barreira dos 50, tem maioria. E a notícia de que os deputados republicanos, os autores daquelas medidas contra Alexandre de Moraes, do projeto que impediria que ele entrasse nos Estados Unidos, foram reeleitos. Os dois deputados se sagraram vencedores na eleição de ontem. Rodrigo Constantino, o que é que isso significa, hein, Consta? Muita gente já está dando de barato que, então, aquele projeto que o Silvio fez referência agora há pouco, o que impediria o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, então está garantido, vai passar, vai ser aprovado, dá para ter essa segurança ou não? Dá para ter muita confiança, sim. É um feito incrível, essa maioria na Câmara, no Senado. Corte Suprema, o Trump indicou 3 bons nomes para a Suprema Corte. Aí foi uma grande diferença da gestão do Bolsonaro no Brasil. Claro, aqui é bipartidário, ele teve condições de fazer isso, a sabatina aqui é coisa séria, e muita gente alegou que se o Bolsonaro indicasse um Ives Gandra da vida, não seria aprovado na sabatina do chá das 5 lá do Congresso. Mas o fato é que Trump colocou 3 bons nomes na Corte Suprema, isso fez toda a diferença. Derrubaram Roe versus Wade, a questão do aborto, que é uma coisa muito mais contra o federalismo do que o brasileiro pensa, né? Os estados têm que ter autonomia para decidir. E agora nós temos outros 3 justices, porque aqui tem que ser juiz, tá? Não pode ser gente que bombou em prova de magistratura 2 vezes, advogado de defesa de ladrão, nada disso. Aqui, 3 justices estão com 70 anos ou mais. Então, tudo leva a crer que o Trump vai indicar mais 3 agora como 47º presidente. Então, de novo, né, faca e queijo na mão. Congresso, o Poder Executivo, que a Câmara ficou prometendo que se o Congresso criasse obstáculo ia governar por meio de decretos, né, de ordem executiva.
Isso é uma coisa meio autoritária, mas os democratas podem prometer isso, o Trump não vai poder fazer. Mas a verdade é que aumenta muito a chance disso. A Maria Elvira Salazar, que foi reeleita aqui no Distrito 27, ela venceu com esse discurso, basicamente. Não só do Alexandre de Moraes, mas ela virou uma guerreira das liberdades dos povos oprimidos na América Latina. Hoje em dia, ela tem essa bandeira como principal, né? Então, ela vai levar adiante isso sim e vai encontrar um Congresso simpático. Por exemplo, o Ted Cruz foi reeleito no Texas, estava apertado lá, e ele está muito incomodado com esses navios iranianos que aportaram no Brasil. Ele está muito incomodado com isso. Ele não engoliu as explicações que não vieram. Então, a coisa vai ficar mais quente. O maçarico vai ser intensificado no cangote das autoridades brasileiras, sim, senhor. E é isso que esperamos, né? Eu sempre disse, Brown, que a minha grande esperança para o Brasil vem dos Estados Unidos, mas muito mais do que apoiar Davi Alcolumbre junto com o PT para o Senado, né? Cá entre nós. Agora, Silvio, diante desse cenário narrado pelo Consta, como é que você imagina que vão se comportar, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal? Será que vai haver algum recuo, alguma modulação das decisões, ou não? Vai ser mantida a mesma toada que já vem sendo adotada? O que é que você projeta, Silvio? Bom, Brown, vamos aguardar, até porque eles têm que tomar posse, né? Então a gente está falando de 2025, mas eu imagino que eles estão um pouco mais atentos, né? Como o Constantino narrou aí, né? O cenário, aqui no interior de São Paulo, a gente chama de fez barba, cabelo e bigode. É mais ou menos como a gente trata aqui, né? Foi tudo, né? Então não sobrou nada lá para eles. Eu queria só tocar num ponto aqui. Brown, olha só. A gente fala assim, olha, o Donald Trump vai assumir o governo, a Casa Branca, tem aí um novo Senado, a Câmara dos Representantes são republicanos, mas aí os ministros do Supremo, segundo a Mônica Bergamo, estão dando risada. O pessoal da Globo News disse que eles serão pragmáticos, que não vai acontecer nada e tal. Olha, os Estados Unidos entendem que a Lava Jato foi uma operação séria, por exemplo. O ministro Dias Toffoli varreu a Lava Jato para debaixo do tapete num processo de revisionismo absurdo, né? Uma excrescência brasileira, mas lá os acordos de leniência estão assinados. As empresas do cartel de empreiteiras, a JBS, esse pessoal se comprometeu a devolver dinheiro que roubou. Lá não foi apagado. A compra dos caças Gripen, né, na Suécia, que usa motor da General Electric, que é americana, isso daí o Departamento Americano de Justiça pediu informação, queremos saber. Você já pensou se o governo americano resolve olhar com atenção aquilo que durante 4 anos está lá parado, mas que envolve corrupção, negociações internacionais, contratos em empresas que têm contratos fora do Brasil, corrupção do PT do passado? Mas o ministro Dias Toffoli mandou arquivar. Será que alguém lá pode perguntar assim, quem é o Dias Toffoli? Peraí, quem é o Dias Toffoli? A gente vai investigar isso aqui. Então, eu acho que talvez tenha algumas pessoas que possam estar preocupadas com isso. E finalizo, Brown, lembrando uma coisa que acho que a gente tocou pouco aqui, mas que também faz parte desse processo todo, né? O Brasil é um corredor de escoamento de cocaína para a Europa e para a Oceania. O Brasil ainda não é um narco-país, um narco-estado, mas é ladeado por Colômbia, Bolívia, Peru. O Brasil não é produtor de cocaína, nem de maconha, mas o Brasil é um corredor preferencial, porque segundo o ministro dos Transportes, disse, a Folha de São Paulo trouxe essa notícia, né? Aliás, ele é filho do Renan Calheiros e foi governador de Alagoas. Renan Filho. Ele diz que os traficantes preferem os portos brasileiros, são melhores, né? Para mandar droga para a Europa é melhor. Então, eu acho que o departamento americano deve estar de olho nisso também, né? Diga, Fabi. No mesmo sentido, a gente também precisa lembrar, o Silvio colocou aí do corredor, mas o Brasil, país imenso da América Latina, tem sua importância. Com toda certeza, os americanos sempre foram aliados, estão vendo a aproximação ou já a definição da Venezuela junto
né, com Rússia e China, esse bloco todo. Então é uma questão assim, será que vão realmente permitir que o Brasil caia, né, de braços abertos aí no bloco russo-chinês? Se for olhar pelo governo atual, a gente não tem nem o que chorar, né? Nós já somos escravos chineses e russos, né, desse bloco. Mas existe sim a esperança, porque não está ainda completamente consumado esse plano. Então, talvez, eu acho que vai vir aí muita coisa interessante, porque se a gente olhar até o Deep State americano, até assim, o que está muito profundo, não concorda com essa questão do Brasil de se alinhar aí, Maduro. Tanto que eu acho que a declaração completamente artificial do Lula foi para acalmar lá o Biden, né, que não sabe nem talvez se ele perdeu ou ganhou, mas foi para acalmar essa ala. Será que isso funcionou? É só olhar para fatos concretos. Então, o senador Ted Cruz tem toda a razão, viu, senador? Tem que investigar mesmo, nos incomoda a beça. Falaram que teve festinha e tudo nesses navios iranianos que atracaram por aqui, e dizem, viu, senador, que tem mais coisas aí iranianas para investigar. Então, por obséquio, por gentileza, venha mesmo investigar e faça pressão, porque os brasileiros não querem ficar relacionados ao eixo do mal nesse sentido, né, de terroristas, porque quando a gente está falando aqui, não é o povo iraniano, não, né, a parte bélica iraniana que é sustentada, que sustenta, aliás, os piores regimes terroristas do mundo, Israel que o diga. Boa, a gente já volta a conversar. Oi, Silvio. Volta aí que estava fechado o áudio, agora sim. A gente não está te ouvindo, Silvio. Será que está fechado o áudio aí? Não, o meu está normal. Aqui. Pronto, agora sim. Era aqui nosso, então. Pronto. Não, é só para não perder esse gancho. A Fabi cita aqui, é um episódio muito emblemático, a fragata e o porta-helicópteros iranianos que atracaram na costa brasileira em fevereiro do ano passado, e à época a Elizabeth Begley, né, que é a embaixadora americana, disse, olha, são embarcações que foram utilizadas para terrorismo, mas quando eles começarem a investigar isso daí, por favor, convoquem o Geraldo Alckmin e perguntem o que é que ele estava fazendo naquela foto. Vamos lá, reta final do programa. Deixa eu trazer um outro ponto importantíssimo, né, dessa vitória do Donald Trump, que é o seguinte: reações internacionais. China e Rússia respondem à vitória de Trump. Potências internacionais reagiram à eleição de Donald Trump. A China expressou esperança por uma coexistência pacífica, enquanto a Rússia, através do seu porta-voz, indicou que Putin não planeja parabenizar Putin imediatamente. E aí tem as notícias aí, né, Cláudio, da reação da China e da Rússia. A China diz esperar coexistência pacífica e o porta-voz do Kremlin fala que o Putin não planeja parabenizar Donald Trump. E aí, Constak, imagina que está projetando aí de relacionamento dos Estados Unidos, agora no governo Trump, com China e Rússia? Pelo menos o líder dos Houthis lá no Iêmen já baixou um pouco o tom. Veja, Brown, qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento histórico e conhecimento da natureza humana e que não viva eternamente num jardim de infância, sabe que diplomacia se faz com sticks and carrots, ou seja, porrete, né, e cenoura. Você tem o soft power, você tem o diálogo, os diplomatas estão aí para isso, só que você tem que ter a ameaça crível de uso do porrete. O Trump representava e representa exatamente isso. A América que consegue dissuadir os seus inimigos e os inimigos do Ocidente e da liberdade por meio da força, exalando e projetando força, ao contrário de certas lideranças wokes e até meio confusas do ponto de vista biológico que foram colocadas à frente de quadros importantes e que o Putin deve olhar, o Xi Jinping deve olhar e morrer de rir. Pô, é isso que vai cuidar das Forças Armadas Americanas? Vamos embora. Vamos invadir logo Taiwan, vamos invadir logo a Ucrânia toda, né? Então, a mentalidade dos democratas de que acham que podem comprar a paz com os ayatolás xiitas malucos do Irã, mandavam mala de dinheiro para lá, o Obama, o Biden, deu no que deu, né? Então, o Trump resgata a liderança pela força da América, que é como tem que ser. Quando o xerife do mundo livre fala frouxo, os inimigos da liberdade ficam mais ousados. Então, o Putin, o Xi Jinping e companhia vão se ajustar à nova realidade. É o malucão que pode apertar um botão lá e falar para o coreano atômico: o meu é maior que o teu. Como é que fica? Estão mexendo com a potência bélica nuclear número 1 do planeta. Investe mais
em tecnologia bélica do que todos os outros países somados. Então, cuidado, né? Cuidado com o que estão mexendo. O próprio Zelensky já gravou um vídeo, né? Ele está preocupado, porque a brincadeira aqui é que nossos imposto de renda já conta com o Zelensky, porque foi uma montanha de dinheiro. Eu não sou isolacionista, como alguns trumpistas. Eu não acho que tem que virar as costas para a Ucrânia, tem que apoiar a Ucrânia, o Ocidente, nessa guerra contra o Putin. Mas a forma de vencer essa guerra não é a democrata. É trazendo o Putin para a mesa de uma forma diferente. Então, eu acho que até o Zelensky falou, olha, o 45º presidente falou de paz pela força, espero que o 47º leve isso em questão e tudo mais. Né? Eu acho que tem que apoiar a Ucrânia, mas para encerrar a guerra, não para ficar infinitamente mandando recursos para lá e agradando no caminho a indústria bélica ligada ao Partido Democrata. E deixa eu trazer um último tópico aqui para a Fabi e para o Silvio sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Falamos um pouco dele também. A gente tem aqui a notícia que é a seguinte: o ex-presidente Bolsonaro reagiu positivamente à vitória de Trump, parabenizando-o publicamente. Bolsonaro também expressou o desejo de recuperar seu passaporte para poder comparecer à cerimônia de posse em janeiro. Tem aí a notícia, né, Cláudio? Para a gente colocar na tela. E aí, rapidinho, queria ouvi-la, Fabi, e ouvi-lo, Silvio, sobre o ex-presidente Bolsonaro e esse fato que já era absurdo por si só, né? A retenção do passaporte do ex-presidente, mas agora os Estados Unidos estão envolvidos na questão também, né? Donald Trump vai possivelmente convidar o Bolsonaro para a posse e aí vai ficar esse impasse, né, Fabi? Vai criar esse impasse, com certeza vai receber um convite. O Eduardo já foi convidado e não estava o Jair Bolsonaro, justamente por conta dessa proibição. Foi solicitado, mas o ministro Alexandre de Moraes falou nananina não. Ele pode repetir a dose, ele pode falar nananina não, porque talvez ele queira deixar o lugar seguro para o Lula, né, talvez, ir ou mandar lá alguém para representá-lo. Mas esse é um caminho complicado. Agora, realmente, a palavra que o Constantino usou, e eu gosto demais dessa palavra para combater as coisas quando estão muito erradas, que é dissuasão, até anotei aqui, talvez seja, né, o começo da dissuasão dos superpoderes de gente que não está colocando as suas decisões pautadas na lei, né? Então, império da lei talvez seja a maior dissuasão para quem não quer cumpri-las. Fala, Silvio. Ô, Brown, olha só, eu vou quebrar o meu protocolo tradicional aqui, rasgar o francês, mas essa palhaçada tem que acabar, né? Não tem sentido nenhum do presidente Jair Bolsonaro ter o passaporte suspenso. Ele é o maior líder político do Brasil, talvez o maior líder político aqui da América do Sul, e por que é que ele tem o passaporte suspenso? Por que é que ele não pode viajar pelo mundo? Alguém acha que o presidente Jair Bolsonaro vai viajar para se refugiar em algum país por crime nenhum que ele cometeu, que até hoje não foi provado? São meses, depois anos de investigações e ninguém chega a lugar nenhum. É uma perseguição política implacável, jamais vista desde a redemocratização do Brasil, conduzida por uma Polícia Federal a mando de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar a verdade, é disso que se trata. Não dá para ficar dourando a pílula aqui, é disso que se trata. Por que não pode devolver o passaporte para o presidente Bolsonaro? Ele vai fugir e vai lá se esconder em algum lugar nos Estados Unidos, refugiado porque ele não deve nada. Ele é o maior líder do Brasil, ele pisa onde ele quer no Brasil. Viajou o Brasil inteiro, todas as regiões. Foi o maior cabo eleitoral de prefeitos e vereadores. Chega dessa palhaçada, Brau. Desculpa aqui rasgar o meu protocolo.